Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos estar orando para o pastor João, que estará ministrando a palavra de Deus. Diácono Zandonai, faça essa oração. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus, estamos aqui em Tua presença a Te agradecer, Pai, por essa grande oportunidade. Ó Deus, que é onde o nosso pastor irá administrar a Tua palavra. Deus, usa o Teu servo como Tu queres usar aqui nessa noite, que possamos sair daqui, Pai, regozijado com a Tua palavra. Ó Deus, usa ele, Senhor, como Tu queres usar nesta noite, que podemos sair daqui agradecendo pela Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor para a igreja. Salmo 113. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Salmo 113. Salmo de número 113, todos encontraram? Aleluia. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelsa o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado de príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Pode se sentar. Eu glorifico a Deus porque como que Deus conduz as coisas de uma forma tão gloriosa. Nos foi dada a oportunidade para ministrar a palavra do Senhor nessa noite. E em oração nós buscamos uma direção do Senhor. Porque é uma responsabilidade muito grande de falarmos aqui, de assumirmos a tribuna e falar alguma coisa da parte de Deus. E eu comuniquei à minha esposa ontem e falei: eu acho que Deus quer que eu conte meu testemunho, mas eu preciso orar mais e entender mais sobre isso. E nós fomos novamente consultar ao Senhor, e Deus confirmou que era para nós ministrarmos a palavra de Deus e o nosso testemunho. E quando o culto vai se desenvolvendo, as coisas convergem, as oportunidades convergem para a palavra de Deus. E aí Deus conforta o seu pregador, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas aí quando a Giovana louva ao Senhor, que projeto falido, que Deus investiu, que Deus fez o que fez, eu falei, irmão, me arrepiei todinho. E eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele ergue do pó necessitado, aleluia, ergue do monturo necessitado, desvalido, miserável, e o faz assentar ao lado de príncipes, servos do Senhor, servas do Senhor. E isso é maravilhoso. O Salmo 113, o salmista está louvando a Deus. Provavelmente foi na festa de Pentecostes esse cântico, essa leitura. E ele louva a Deus, ele exalta o Senhor. E aí, irmãos, a gente observa que, de repente, no versículo 5, ele faz uma pergunta. E aí, essa pergunta, ele vai dizendo coisas interessantes e importantes. Que diz que Deus está com o seu trono nas alturas. Deus está
com o seu trono acima dos céus. Aleluias, nós entendemos que há 3 céus. Aleluia, o céu que nós estamos vendo, o céu do cosmos, onde estão os planetas, e o terceiro céu, onde Deus habita e cujo trono do Senhor está. O nosso Deus, ele é tão grande e majestoso, aleluia, que a terra é o estrado dos seus pés, e a nuvem é a poeira dos seus pés. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus poderoso, que está sentado em um alto e sublime trono, ele se inclina para nós, homens mortais. Salmo de número 8 diz que é o homem para que dele te lembre, um pouco menor do que os anjos o fizeste, de coroa de glória te coroaste. O Deus Todo-Poderoso, ele se levanta e se inclina. Para ver. O Deus Todo-Poderoso, é missionário Romildo ainda atrás sobre as ovelhas. E o Deus, ele se inclina para ver. Então nosso Deus não está alheio ao desenrolar da história. Ele não está com os seus olhos tapados, porque a palavra do Senhor diz que ele se inclina para ver. Se ele se inclina para ver, é porque ele está contemplando a história, as coisas, ele está controlando, está fazendo tudo de acordo com a sua vontade soberana. E ele é tão grande que ele se inclina para ver o que está acontecendo no céu, e ele se inclina, aí como seus olhos penetram tudo, como chama de fogo, ele inclina para ver os céus e para ver a terra, louvado seja Deus. Ou seja, o nosso Deus é muito grande, irmãos. O nosso Deus é maravilhoso, porque ele olha os céus e ele olha a terra. E ele olha para saber o que se passa. Ele sabe o que se passa com a tua vida. Ele sabe o que se passa conosco. Porque ele tem o curso da sua vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E ele diz assim, que o nosso Deus se inclina e ele ergue do pó o necessitado. Não é o pastor Elias que ergue o necessitado. Não é o irmão Zondonaide que ergue o necessitado. Não é a minha esposa que ergue, louvado seja Deus, aleluias. É o Deus Todo-Poderoso que através de Jesus Cristo, ele levanta o mais vil pecador e faz assentar em lugar de destaque para a glória do seu santo nome. Ele ergueu a humanidade através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. O pecado entrou na humanidade. O pecado, ele entrou ali no jardim do Éden. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos resgatar do pecado, da condenação do pecado. Aleluia. Efésios capítulo 2. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos vivificou através de Jesus Cristo e nos fez assentar em lugares, aleluias. Ele nos tira da condição de filho da ira e nos transporta para filho de Deus. E ele diz que a salvação é pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Aleluias, louvado seja Deus. É a misericórdia do Senhor que faz com que aquele que não vale nada seja levantado. Aquele que a sociedade rejeita e diz é uma escória. É esse Deus quem levanta. E muitos dizem, mas a igreja tem ex, diz, ex aquilo, graças a Deus. Porque é bíblico. Jesus em Mateus capítulo 9 diz que quando ele vem à terra, e ele está passando pela Judeia, ele diz, ele olha para as pessoas e se compadece e diz que aquelas pessoas eram como ovelhas que não têm pastor. E ele se compadece. E aí a gente observa que Deus faz essas coisas.
E como se deu a nossa história, a nossa trajetória na presença de Deus? Desde muito jovem, eu comecei a usar drogas. E eu passei a conhecer pessoas erradas. Era uma pessoa que, materialmente falando, tinha todo o suporte dos meus pais. Meus pais eram muito pobres, venceram na vida. E para que nós não passássemos o que eles passaram, deu todo o suporte financeiro para nós. Só que eu não tinha Jesus Cristo. Eu não conhecia Cristo. E quando a gente não conhece a Cristo, a gente fica à mercê, a gente é escravo do pecado. A nossa natureza carnal pecaminosa, ela quer inclinar para o erro. Ela quer encaminhar para o erro, porque a Bíblia diz que aquele que é do Espírito se inclina para a vida e paz, mas aquele que anda na carne se inclina para a morte. Romanos capítulo 8. E aí eu passei a conhecer pessoas erradas. E 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Quantos pais, quantas pessoas não ensinam os seus filhos no caminho que devem andar e chega um determinado momento ele se desvia da trajetória? Porque a Bíblia está dizendo que as más companhias corrompem os bons costumes. E foi assim. Eu era um rapaz de família, estava sempre na casa dos meus primos, mas aí passei a conhecer as coisas erradas. E aí uma coisa, e Salmo diz que um abismo chama outro abismo. E aí você, quando entra nessa vida, você vai só se aprofundando e se aprofundando. E eu passei a usar vários tipos de droga. E nós passamos a vender para sustentar o vício. E eu vendia, pagava aquilo que eu havia adquirido e ficava com o resto para eu consumir. E eu achei aquilo muito interessante. Poxa, eu pego um pouco, faço dinheiro e fico com um monte para usar, esse negócio é bom. E aí a minha vida foi indo de mal a pior. E Provérbios 14, 12 diz que há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim deles é a morte. E era esse o caminho que eu estava trilhando, o caminho da morte. Quantas vezes meu pai falou, João, larga disso, para com isso. E eu falava, não, isso é de boa, é tranquilo, está tudo sob controle. Ei, engano. Engano. Quem não está no controle do Espírito Santo, está no controle da carne ou no controle do diabo. Está no controle dessas. Não há meio termo. Ou é guiado pelo Espírito, ou é guiado pelas coisas malignas e carnais. E eu falava que estava tudo bem, estava tudo sob controle. Quando foi no ano de 2001, perdão, eu estava indo para o 2º ano de Relações Internacionais na Universidade Católica de Brasília. Uma bela de uma faculdade, né? Um belo curso. Relações Internacionais, ia ser diplomata. Falava que ia ser diplomata. Mas aí Deus, ele muda a história. Fala, você vai ser diplomata, embaixador, mas agora você vai ser embaixador do reino de Cristo, e não do reino dos homens. Porque a palavra do Senhor fala que nós somos embaixadores de Cristo. E se nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos um governante. E nós representamos esse governante supremo que tem uma lei que rege todas as coisas. E eu e você somos embaixadores desse rei. Olha que responsabilidade, hein? E aí, eu resolvi emprestar meu carro. Eu tinha uma caminhonete. E aí, eu resolvi emprestar meu carro. Aí o rapaz falou assim, não, bora ali fazer um negócio. Pega meu carro, pega seu carro, me empresta. Quanto que você quer para fazer esse negócio? Aí eu falei, rapaz, eu quero tanto.
E ele falou, é isso que você quer? É seu. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu botei meu preço, o cara nem questionou. E eu não ia fazer esse negócio errado. Eu ia trocar umas rodas de carro que eu tinha numa quantidade X de droga. E aí chegou lá na hora, é muito fácil, é mamão, perdão da expressão, é mamão, é fácil. A gente já foi, é tranquilo, é de boa, vamos. E eu falei, beleza, vamos. E eu resolvi ir. Só que a viagem inteira foi dando errado. A viagem inteira foi dando errado. E Deus, ele tem suas formas de nos avisar. Deus, ele tem sua forma de nos falar, através da sua palavra, através dos seus profetas, através de uma criança. Hoje pela manhã, o filho do nosso irmão Rondinei ganhou uma oportunidade e falava, Deus fala comigo e eu falo com vocês. Deus fala comigo e eu falo com vocês. Deus estava usando uma boca de uma criança, o filho do diácono Rondinei, hoje nesta manhã. Então Deus tem suas formas de trabalhar e de falar conosco. Mas a Bíblia Sagrada diz que as nossas iniquidades são o que nos afasta de Deus. E as nossas iniquidades faz com que os ouvidos de Deus fiquem agravados. E Deus foi dando, ó, o negócio está dando errado, você está insistindo, mas a gente foi, né? Mas Deus falou, Deus, vou permitir o negócio. Quando a gente chega numa cidade do interior de Goiás, eram umas 4 horas da manhã. A gente chega, encosta o carro. Havia 3 carros nesse comboio. E aí, quando 4 horas da manhã, um amigo meu estava dirigindo o carro. Deus fala comigo pela primeira vez, mas eu não conhecia a voz de Deus. Eu xingava crente, falava mal de crente, não queria ser crente, mas agora eu sou crente, sou servo de Deus e estou pregando a palavra dos crentes. Aleluia, louvado seja Deus. Deus fala, eu vou te pegar, camarada, o negócio vai ver agora. Aí Deus falou comigo, hoje a ansiedade, amanhã a dor. Irmãos, eu não esqueço jamais o que Deus falou. Hoje a ansiedade, amanhã a dor. Eu havia mentido para minha família. Eu vou dormir na casa de fulano, amanhã eu estou aí. Esse amanhã custou muito tempo, viu, irmãos? Misericórdia. E aí, irmãos, pela permissão de Deus, Deus permitiu as coisas acontecerem. Nós fomos apanhados pela Polícia Federal. Eu sabia o que estava fazendo, mas eu não tinha dimensão do que eu estava fazendo. Eu só conhecia uma pessoa no meio daquela bagunça toda. E aí nós fomos para a casa de prisão provisória, ali em Aparecida de Goiânia. Isso foi em dezembro de 2001. Só que antes, em setembro, eu fui detido pela Polícia Civil em Brasília, ali na CPE, ali no Parque da Cidade. E aí, minha mãe, ela teve que ir na delegacia buscar a gente. Eu tinha 20 anos, não podia sair, tinha que ser com 21. E aí o delegado, ele vira na minha cara e fala assim, se você não sair dessa vida, hoje você está assinando como usuário, amanhã você vai assinar um tráfico. E eu também não esqueci dessa palavra dele. Quando foi, rapaz, acho que esse delegado era profeta, não tem conta de explicação. Porque foi em dezembro, aconteceu o que esse homem falou. Mas Deus permitiu. E nós fomos parar naquela casa de prisão provisória, irmãos. Eu andava ali dentro e parecia que a ficha não caía. E depois, quando a ficha caía de onde eu estava, parecia que o mundo desmoronava em cima de mim. E não tinha mais jeito. Meu pai, ele foi me visitar, meu pai, ele podia entrar. E aí, quando ele vai me visitar, eu lembro até hoje meu pai, graças a Deus, dorme no Senhor. Ele entregou sua vida num leito de enfermidade, mas ele entregou sua vida para Jesus. E eu lembro até hoje, quando ele entra na superintendência da Polícia Federal em Goiânia, que eu olho para a cara e ele tinha pressão alta, e ele era branco, e ele ficou vermelho igual um pimentão, porque ele não ralou, não trabalhou tanto que ele trabalhou para ter o filho preso. Mas Deus tem suas formas de trabalhar, eu não posso
Eu só tenho que me adequar, você só tem que se adequar a essa vontade. Porque se você pensar nas oportunidades que já passou, que perdemos, a gente entra em parafuso. É por isso que a gente tem que se concentrar naquilo que Deus quer. Porque senão a gente perde o juízo. E a Bíblia Sagrada diz assim, Jeremias 29, porque eu bem sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Deus, ele tem um plano certo. Isaías 55, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Resumindo, e aí nós fomos parar ali naquele lugar, paramos logo dentro do castigo, só gente boa, só figura. E eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui, Jesus? Tem misericórdia de mim. E aí, nós fomos levados para o isolamento. E lá no isolamento, a gente ficaram 15 pessoas dentro de uma cela desse tamanho. E eu não sabia o que estava acontecendo. Não sabia de nada. Mas aí Deus permitiu nós irmos para o bloco 2 ala B, que tinha uma igreja evangélica. E aí começa o agir de Deus nas nossas vidas. Aí a gente passa a frequentar a igreja. Um rapaz frequentava os cultos e ele passou a me convidar para os cultos. E eu chegava lá no culto, camiseta cavada, tatuagem, short de tactel, sentava ali, emaconhado. Mas eu lembro até hoje, irmãos, isso já era 2002. Eu lembro até hoje o irmão Luiz, um moreno desta altura, pegava o seu violão e cantava: a minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, desde quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, irmãos, eu chorava copiosamente, eu chorava de uma forma, eu chorava, irmãos, que era o Espírito de Deus trabalhando no meu coração. A Bíblia diz em João capítulo 16, que ele é quem convence o homem, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito Santo de Deus convenceu o teu coração, não endureçais o vosso coração, porque quando o Espírito ele está trabalhando, é para uma melhora de vida, é para uma transformação de vida, é para uma novidade de vida, é para uma nova criatura. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí, meu pai falou assim: você está aí por causa disso, você não precisa disso, eu estou gastando dinheiro para te tirar daí, e quando você sair daí, o que vai ser da sua vida? 4 palavras que Deus usou para martelar de vez o meu coração. Lembro a cena, eu estou falando para vocês, eu lembro a cena perfeita aqui na minha mente do meu pai falando comigo. E aí, eu cheguei no irmão, falei: irmão, como é que é esse negócio de oração e jejum aí que eu preciso me libertar? Minha mãe tinha falado: eu não vou te visitar mais, eu não vou aí mais, porque eu sei que você anda usando esse negócio aí dentro. E eu falei: irmão, como é que é esse negócio de oração e jejum, porque eu tenho que me libertar. Aí o irmão explicou: você vai fazer uma campanha, você vai apresentar a Deus, você vai jejuar, você vai agradecer a Deus na hora que você entregar e tal, e Deus vai te dando forças. Irmãos, e antes de aceitar Jesus, eu tive um princípio de overdose dentro da penitenciária.
E em Brasília eu tive outro princípio de overdose. Foram 2 princípios de overdose. Eu não era para estar aqui testemunhando da palavra maravilhosa de Deus. Por isso que nós falamos que Ele ergue aquele que não vale nada e faz assentar ao lado de pessoas importantes. Porque eu era para estar morto, irmãos. Meu nariz saía sangue, minha vista escurecia e eu estava tendo convulsão. Mas Deus teve misericórdia. E não permitiu que eu descesse à sepultura. E aí Deus foi me dando graça. E eu fui buscando a Deus. Fui buscando a presença de Deus. Fui orando. E os levantes foram aumentando. E eu fui buscando, e os levantes. E eu buscando. E aquela coisa toda. E o advogado, ei... acredite na palavra do Senhor, não acredite na palavra do homem. O advogado falava, rapaz, tu é menor de 21, tu é réu primário, tu vai pegar só 4 anos, 9 meses, você puxa a cadeia, aí você vai embora. E eu, beleza, né? Beleza. Novo na fé, sai a sentença. 7 anos e 8 meses integralmente fechado. Cumpri 2/3, quase 5 anos. Os que estavam comigo pegaram pena menor do que eu. Aí o diabo, você acha que ele ficou parado? Tu está servindo a Deus, o que te adianta? Olha os outros que não estão servindo, e aí? A pena deles foi menor. Eu esfriei na fé de uma tal forma que eu não queria mais saber da palavra de Deus. Eu não pregava mais, eu não cantava mais, eu não fazia nada mais para Deus dentro do presídio. E eu lembro até hoje, eu pegava um CD... né? Que eles dizem que menzinho, né? Eu botava o CD, botava o fonezinho de ouvido e ouvia um Legião Urbana. Quando eu tentava ouvir um Legião Urbana, minha cabeça parece que ia explodir. Eu botava música mundana, minha cabeça começava a explodir de dor. Eu tirava a cabeça, parava de doer. Aí num belo dia, Deus ele fala muito comigo em sonho, né? Graças a Deus. Vai ver que é porque a gente dorme muito, né? Então, olha só. O que acontece? Deus fala comigo em sonho. E Deus, Ele usa um pastor, dizendo que Ele ia recolher um da minha família se eu não voltasse. Rapaz, no outro dia eu estava lá me reconciliando com Jesus. Não adianta, quando você é dele, não adianta correr para lá, para cá, não adianta. Não adianta correr. Você foi selado com um penhor. Segundo aos Coríntios capítulo 1, diz que há um selo, há um penhor, há uma garantia de que somos propriedade de Deus. E aí, irmãos, aí a gente arrumou uns problemas lá dentro, né? E os caras queriam matar a gente. Um dia antes do rapaz me matar, Deus nos separou. Deus nos separou. Eu não sabia que ele queria me matar. Só fui saber depois. E aí, nós passamos a ser perseguidos lá dentro. E Deus foi trabalhando, a gente buscando, a gente orando, a gente jejuando, fazendo a obra de Deus. E Neemias capítulo 13, versículo 2 diz que Deus transforma maldição em bênção. Deus transforma maldição em bênção. E aí eu passei a buscar a Deus, e quando a minha sentença saiu, os mais velhos do presídio virou para mim e falou assim, e aí, irmão, agora tu encarqueirou, né, a expressão da cadeia, né? Agora tu encarqueirou, faz o seguinte, compra 2 facas, bota na cintura e puxa a cadeia. E Deus me deu uma ousadia e eu falei para ele, eu não preciso disso porque agora eu sou crente, eu sou servo do Senhor, não preciso disso. E aí nós apelamos, nós recorremos. Meus pais conversaram com os desembargadores que iam julgar a nossa causa, e os desembargadores, não se preocupe, é menino bom. E a gente começou, né? Rapaz, o desembargador recebeu, disse que eu sou menino bom, estava fazendo teologia lá dentro, né? Levei meu diploma, meu histórico escolar, falei tentando persuadir o homem, né? Não adianta, irmãos, as coisas só acontecem na hora de Deus, do jeito que Deus quer.
Não adianta a gente dar um empurrãozinho em Jeová. Não adianta. A Bíblia diz que pode o barro contender com o oleiro que o criou? De jeito nenhum. Ou seja, acaba eu que te formei, tu vai querer entrar em atrito comigo, logo comigo? Então tá bom. Aí chega o dia do julgamento. Beleza, minha pena vai cair. Isso, para acontecer o julgamento é quase um ano, tá? Quase um ano esperando para julgar. Quando, no dia do julgamento, a sentença, os embargadores não julgam. Suspende a audiência e devolve para o juiz. E o juiz mantém as mesmas sentenças. Eu falei, mas que negócio é esse? Eu com 20 anos, o juiz me colocou como o mentor de Brasília e professor universitário. Nem eu sabia que tinha essa intelectualidade toda. Com 20 anos, professor de universidade. Olha só, isso tá no processo. Eu não estou inventando história. E aí, irmãos, a gente recorre novamente. Aí a nossa sentença cai para 5 anos e 4 meses. Eu cumpro 3 anos e 6 meses. Fechado. Fechado. Né? Sem ver a luz do dia, não. Fechado mesmo. Aí, olha só. E como é que a minha esposa entra nessa história toda? Aí aqui vai para os solteiros. Quando eu parei de orar para Deus me dar alguém, ela apareceu. Eu falava, Jesus, me dá uma companheira, me dá uma esposa, ela aparece. Um crente desviado estava preso, era da igreja dela, na cidade dela. Vira para mim e fala, João, eu vou te mostrar a foto da irmã do cabelão. Minha esposa era da igreja Deus Amor, o cabelo dela era aqui, ó, abaixo do joelho. Irmãos, eu falei, então traga lá, irmão, por gentileza, um negócio. Aí na hora que eu pego o álbum de foto, que eu começo a folhear, meu coração dispara na hora. O coração começou a disparar aí, ó. Disparou, eu falei, Deus está nesse negócio. E aí eu passei a ligar para ela. Quem já ligou do orelhão com cartão telefônico para celular? Cai, né? Puf, 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 cai, né? Diante de Deus, tô pregando a palavra de Deus. Tem pessoas, testemunhas lá em Aparecida de Goiânia que pode confirmar o que eu estou falando. Eu conversava 10 minutos com a minha esposa com apenas uma única unidade de cartão. Até nisso Deus fez o milagre. Deus, ele faz o milagre nas pequenas coisas, irmãos. Nas coisas mais simples Deus trabalha. E eu mostrava, olha aqui, Tadeu, olha aqui, irmão Tadeu, ó, 40 unidades, ó, tem 39, acabei de falar com ela. Aí eu falei, a paz do Senhor, irmã, como é que vai a senhora, tudo bem? Tal, né? E ela, tá, aquela coisa toda, né? Se empolgou lá do outro lado, né? E aí, o que acontece? Eu mando minha foto para ela, eu tinha uma foto lá dentro do presídio. Ô, saudade de quando vestia 46 com cinta, irmão. Me ajuda em oração, pelo amor de Deus. E olha só. Rapaz, acho que tem que comer de máscara mesmo, viu? Porque misericórdia. E aí, irmãos? Acho que ela disse que eu fiz propaganda enganosa, né? Mas tudo bem. E aí nós passamos a buscar a Deus. Ela orando de lá e eu de cá. E Deus fala comigo primeiro. E eu viro para ela e falo, eu ligo para ela e falo, irmã, Deus confirmou para mim que é de Deus esse negócio. Ela falou, pois é, Deus não falou comigo? Toma. Deus não falou comigo, vamos continuar orando. E aí eu recebi a notícia, através da esposa do rapaz que estava lá no presídio, ó, Deus falou com a irmã Lidiane. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, amém, irmã? Vamos orar para Deus oficializar o nosso namoro? Amém. Ela, amém. Oramos,
ela de lá e eu dentro do presídio. Nós passamos a namorar 2 anos e 8 meses dentro do presídio. Ela tinha 16 anos de idade. Deus é tão tremendo que um dia ela está andando da fazenda da avó dela para a fazenda da mãe dela. E está lá o pé de árvore de testemunha para contar a história. Aí ela precisava contar para a mãe. Precisava contar para a mãe. Que negócio é esse, né? Aí ela está assim: mãe, eu tenho um negócio para te contar. Eu estou gostando de um rapaz. É esse aqui, deu a foto para ela. Só que aí ela ficava se olhando a foto. Ela olhando a foto. Aí a Lidiane falou assim: mãe, só que tem um problema. Ele está preso. Está preso? O que ele fez? Mãe, foi preso com droga. É esse, minha filha, pode casar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi desse jeito que aconteceu. Porque Deus já havia revelado para ela quem seria o futuro genro dela. Até o formato do cabelinho assim de Playmobil, como o povo gosta de brincar, né? Disse que seria desse jeito, baixinho, penteadinho. Até isso Deus revelou para ela. Deus revelou para ela. E aí, nós saímos do presídio, senão o pastor já vai puxar aqui. Aí nós saímos do presídio, passei 3 anos e meio preso. Ela passou a frequentar o presídio através com a mãe ou a avó. E aí, quando foi 17 de dezembro de 2005, nós nos casamos. E graças a Deus, agora dezembro de 2005, nós vamos completar 15 anos de casamento e quase 18 anos de convívio. Ô, mulher de fé, viu? Louvado seja Deus, que para aturar, aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, com 3 anos e meio eu saio, aleluia, eu venho para Brasília, cumpro o livramento condicional, porque a pena era 2/3, a gente paga tudo para a justiça, Deus abre uma porta na faculdade, eu começo a estudar teologia, nós nos formamos para a glória de Deus, bacharel em teologia reconhecido pelo MEC, Deus abre a porta de emprego na mesma faculdade, eu passo a trabalhar e estudar no mesmo lugar, e Deus, Ele me levanta de auxiliar, a presbítero, a pastor, mas para ser o menor, porque o maior é aquele que serve, aleluia, o menor tem que servir, aleluia. E Deus, Ele faz, sabe por que isso Ele faz? Porque as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. E Ele ergue aquele lá do lixo e faz assentar ao lado de príncipes com príncipes do seu povo. E esse é o nosso testemunho, irmãos, para a glória de Deus, do que Deus fez. Deus sabe por que esta palavra está sendo endereçada a quem está sendo endereçada. Talvez você tenha um ente querido. Você entrou aqui nessa noite desesperançado. Para mim não tem mais jeito, para meu parente não tem mais jeito. Não perca a esperança, ore, ajeito. Deus, Ele transforma, Ele é expert em transformar, porque o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário para perdoar o mais vil pecador. Ele muda a história. Se alguém dentre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus, ou deseja reconciliar com Jesus, vem aqui à frente. Jesus mudou a minha história, me deu uma família, me deu uma esposa abençoada, nos deu bens, aleluia. Deus, Ele pode mudar a sua história. Você que nos assiste, onde você estiver, peça perdão, que Ele pode te salvar, Ele pode te resgatar nesse exato momento. Alguém para Jesus aqui nessa noite que queira reconciliar, está afastado, quer voltar para a presença de Deus, ou você que quer aceitar a Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais essa vida, em nome de Jesus. Se não há, que Deus abençoe, mas eu tenho convicção do que Deus fez nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Continue orando por nós.
estamos aqui, debaixo do temor e tremor de Deus, porque dá frio na barriga, a perna treme, a boca seca, mas nós não podemos cessar de falar do amor de Jesus Cristo, daquilo que Ele fez em nós e por nós, amém? Que Deus abençoe a sua vida, pastor Elias. Vai de Senhor para todos, boa essa palavra. Deus é o Deus que muda a história, né? Ele está mudando a história aqui. Nossa, abre a sua Bíblia, fique de pé. Pastor Bruno e presbítero Romário, por favor. Aqui à frente agora.